Olá, alunos. Vamos então para a aula dessa semana. Essa semana nós vamos terminar este capítulo, né, essa unidade, e nós vamos ver agora a respeito dos materiais de origem sintética e materiais de origem natural, tudo bem? Então, os materiais de origem, aqui eu fiz um resuminho, tá? Depois, se vocês quiserem copiar esse resuminho também no caderno, porque eu coloquei como atividade de resumo, né, vocês copiarem essa parte aqui da destilação fracionada do petróleo, tá? Como o petróleo é um produto muito utilizado pela nossa sociedade, então é importante entender, eu vou explicar também, tá? Como que ocorre esse processo, tá bom? Então, quem quiser copiar também esse resuminho da lousa, tá? Fica à vontade. Então, nós temos dois tipos de material, que vão ser materiais de origem natural ou de origem sintético, tá? Sintética. A diferença entre eles é simples. Então, o material de origem natural, ele é obtido direto na natureza, tá? Então, você pega ele na natureza na forma que ele vem e você utiliza, tá? Também a gente pode chamar isso de in natura. E nós temos os materiais sintéticos, que eles são produzidos a partir de materiais naturais. Então, tudo que a gente tem vem de forma direta ou indireta da natureza, tá? Não tem como a gente criar um material do nada, né? Ele vai ser criado a partir de produtos naturais, vão ser trabalhados ali pelo ser humano e vão se transformar em algum material diferente, tá? Por diversas transformações, seja transformações físicas ou químicas, que nós vimos na última aula. Esse material, então, vai se tornar uma outra coisa diferente, e aí a gente chama de sintético, tá? Ou de artificial. Então, aqui eu dei um exemplo, mais da alimentação, um exemplo bem simples, para vocês verem, entenderem isso aqui, mas eu vou dar outros também, tá? Então, por exemplo, o cacau, ele é um material natural. O leite, a cana-de-açúcar, tá? Que a gente obtém direto na natureza. Com esses elementos, a gente faz outros materiais. Então, chocolate, que é feito a partir do cacau, do leite, do açúcar, da cana-de-açúcar, né? A gente faz o chocolate. Iogurte, a gente faz a partir do leite. O açúcar, a gente faz a partir da cana-de-açúcar, tá? Então, aqui nós temos, então, alimentos, né? Que já são processados. Para alimentos, a gente não usa muito o termo sintético. A gente usa alimentos in natura, que são os naturais, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Que ultraprocessados, eles têm um grau de industrialização muito alto. Então, a gente deve evitar eles sempre que possível, tá? Atrás do livro de vocês, né, vem um exemplo. Então, ele coloca aqui, ó. O abacaxi fresco é um alimento in natura. Vou aproximar um pouquinho mais, tá? O abacaxi fresco é um alimento in natura. O abacaxi em calda é um alimento processado. E o suco em pó, refresco em pó de abacaxi, é um alimento ultraprocessado. Então, os alimentos ultraprocessados, eles vão ter muitos ingredientes na sua formulação e perde muito das propriedades naturais desse alimento. Por isso que alimentos ultraprocessados, né, eles devem ser evitados ao máximo, tudo bem? Então, isso aqui falando essa diferença, né, fora do campo da alimentação, nós podemos pegar, por exemplo, vamos passar para a construção civil. Então, um material natural, a madeira. A madeira é um material natural. A areia é um material natural. Quando eu pego outros materiais, né, que são produzidos a partir de areia, a partir de outros elementos naturais, como cimento, aí já vai ser um material artificial, tá? Então, quando a gente pega o papel, que é feito a partir da madeira, material sintético, artificial, tá bom? Então, natural, obtido direto na natureza, sintético, feito a partir dos materiais naturais. Então, aos materiais sintéticos, né, o livro vai dar destaque à produção de medicamentos e à produção dos produtos que vêm a partir do petróleo, que seria o refino do petróleo, tá? Então, ele escolheu esses dois temas, né, que são temas bem assim, práticos e interessantes para a gente conhecer, tudo bem? Na página 145, então, tem uma imagem que mostra todas as etapas, né, da produção de um novo medicamento. Então, depois vocês leiam com bastante atenção, né, e vejam cada uma dessas etapas. Falando em formas gerais, né,
antes de produzir um novo medicamento, primeiro vão ser feitas uma série de pesquisas, né? Primeiro para identificar quais são os compostos, né, que podem ser utilizados. Então esses testes em laboratórios, né, que os pesquisadores fazem, pode levar anos, décadas, né, até eles conseguirem identificar um composto, separar ele, né, fazer os diversos testes em laboratório, testes com animais inclusive, né, até identificar uma substância, que a gente chama de princípio ativo, que pode ser usada então para tratar um certo tipo de doença, tá? Depois então que eles conseguem identificar, isolar essa substância, testam em animais e vê que é um potencial, né, que é uma substância segura e que tem um potencial muito grande para tratar aquela doença, então eles vão pedem um registro, né, um registro não, né, eles pedem uma solicitação para órgãos governamentais, para comitê de ética também, para poder testar esse medicamento em humanos. Então, tem as fases do teste clínico, né, que é o teste em humanos. Então, primeiro teste em pessoas saudáveis, né, para ver a tolerância àquela medicação, o nível de toxicidade desse remédio, tá? Depois se testa num pequeno número de pessoas doentes. Foi eficaz? Testa num número maior de pessoas doentes. Foi eficaz esse medicamento, né? Então, aí eles passam para a fase de autorização. Então, eles mandam todas essas pesquisas para órgãos reguladores do governo, né? Eles vão analisar esses resultados e vão autorizar ou não, né, a produção desse novo medicamento a nível agora comercial. Então, pode se produzir e as pessoas podem, os médicos vão passar a receitar e as pessoas podem comprar, então, esse novo medicamento. Então, é um processo muitas vezes demorado, né, que vai envolver muita pesquisa e testes até que ele chegue para nós, a gente possa então utilizar esse medicamento, tudo bem? Quanto ao refino do petróleo, né, a produção e refino do petróleo, eu vou explicar para vocês com base aqui nessa imagem, mas tem também um vídeo que eu deixei de sugestão na atividade, tá? E aí vocês, quem puder, assista esse vídeo, vou deixar esse vídeo na descrição também aqui do vídeo, tá? Porque lá o vídeo traz uma forma um pouco mais animada, com uma animação, explicando esse processo. Então talvez seja mais fácil de entender do que eu explicando de forma aqui bem estática, tá? Pelo livro mesmo, tudo bem? Antes de eu explicar então esse processo de refino do petróleo, só falando um pouquinho sobre o petróleo. O petróleo então ele é um combustível fóssil. Ele é produzido, né, a partir de seres vivos que viveram há milhares de anos. E nesse processo de decomposição que não foi completo, acabou se tornando esse mineral, né, que é o petróleo. São 3 tipos de combustíveis fósseis. Nós temos o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, tá? Então, o petróleo, ele é utilizado na nossa sociedade para fazer várias coisas, vários produtos. Vários produtos a gente faz a partir dos subprodutos do petróleo. Então, nós podemos utilizar os próprios combustíveis, como gasolina, diesel, óleos lubrificantes, plástico, gás de cozinha, tá? Tudo isso vem do petróleo, tudo bem? Os diversos tipos de plásticos também que nós utilizamos, a maioria deles vem do nafta, que é um produto do petróleo. O plástico ele tem até um problema assim muito ambiental sério, né? Porque ele demora centenas de anos para poder se decompor, né? E aí, como alternativa, tem sido desenvolvido alguns plásticos chamados de plásticos biodegradáveis, são feitos de produtos naturais, né? Como cana-de-açúcar, beterraba, mamona. E esses plásticos biodegradáveis, eles se decompõem, né? Bem mais fácil, bem mais rápido que o plástico obtido a partir do petróleo, tá? Então, esses vários produtos que nós tiramos do petróleo, eles vêm a partir, então, desse processo de refino que eu vou explicar agora, tá bom? Pessoal, então, aqui essa imagem aqui tem no livro de vocês, tudo bem? Está na página 146. Aqui em cima mostra, né, como que é o petróleo, que é essa mistura escura, bastante viscosa. E aqui mostra como é feito o processo, então, de refino. Como vai tirar do petróleo os diversos produtos que a gente utiliza, tá? Que eu já comentei.
Então, vamos lá. Então, esse petróleo ele vai ser aquecido primeiro. Esse processo aqui chama destilação fracionada. Lembrando lá da destilação, quando a gente viu a separação de misturas, é o processo em que a gente vai aquecer uma substância, né, líquida, ela vai se tornar vapor, e a partir daí a gente consegue separar uma substância da outra. Então, aqui vai ser aquecido esse petróleo a uma temperatura muito alta, 400 graus ou superior, e esse petróleo bruto, então, ele vira vapor e vai subir essa torre de destilação aqui. Essa torre é formada por bandejas, né? E nessas bandejas, a temperatura aqui vai sendo cada vez menor. Então, começa aqui em 400 graus, e à medida que vai subindo, ele vai se resfriando. E em cada ponto, né, o produto que vai sendo obtido ali é do ponto de ebulição dele, tá? Então, aqui, nas temperaturas ainda altas, né, a gente obtém óleos combustíveis, à medida que resfria um pouquinho, óleos lubrificantes, resfriou mais um pouco, óleo diesel, resfriou mais um pouco, querosene, depois gasolina, por último a nafta, um dos últimos, a nafta, que faz o plástico, e por último aqui em cima, umas misturas de gases que faz o gás de cozinha, tá? Então, à medida que esse vapor vai subindo, vai se resfriando, ele condensa, ou seja, se torna líquido de novo, e vai sair naquele produto que tem aquele ponto de ebulição específico, tudo bem? Então, vocês viram, né, como que ocorre esse refino do petróleo, como que a partir do petróleo a gente tira esses vários produtos, tá? Tem uma questão que eu pedi para vocês de olho no tema, da página 147, que fala um pouquinho sobre isso. Então, fala assim, ó. Depois de ser extraído de rochas sedimentares localizadas no fundo dos oceanos, o petróleo precisa passar por duas etapas de separação, antes de seguir para o processo de destilação fracionada. Essas duas etapas são a decantação e a filtração. Então, antes de passar para a destilação fracionada, foi o que eu acabei de explicar, ele tem que passar pela filtração e a decantação, tá? E para que serve isso basicamente? Então, o petróleo ele vem misturado muitas vezes com outras substâncias, como água, areia, né, pedaços de rochas. Então, antes da gente destilar, fazer destilação fracionada para tirar os subprodutos, nós precisamos separar essas outras substâncias. Então, no caso, a decantação, ela vai separar o petróleo da água do mar. Então, o petróleo vai decantar, vai ir lá para o fundo, né, do tanque que ele tiver armazenado, a água fica por cima e eles retiram a água e deixam o petróleo, tá? E a filtração vai separar, então, o petróleo de pedaços de rocha, areia, outras substâncias que estejam ali misturadas com ele, tá bom? Então, já respondi essa pergunta, né? Só vocês colocarem lá no caderno, tá bom? Eu quis fazer com vocês porque, como vocês não conhecem, né, como vem o petróleo, como é que é encontrado nos poços, né? Ia ser bem difícil para vocês pensarem por que filtrar, por que decantar, tudo bem? As outras questões que vocês irão fazer, tá? Na página 148, tudo bem? Vamos fazer as questões 2 e 5. Então, na questão 5, eu até adiantei um pouquinho para vocês aqui nesses exemplos, que ele vai falar do processo de produção do chocolate, né? Perguntar os materiais são naturais, são sintéticos, tá? E a letra A, ela recorda um pouquinho da semana passada, que fala das transformações físicas e químicas, tá? A questão 2, ela vai pedir exemplos de materiais de origem natural e sintética. Então, é simples, tá? E o último exercício que eu pedi para vocês foi da página 149, fazer a leitura desse texto e responder as questões, tudo bem? Vai falar um pouquinho sobre a produção, o uso da tecnologia para produzir materiais, órteses, né, para pessoas deficientes que são atletas e participam de esportes paralímpicos, tudo bem? Então, essas são atividades da semana. Qualquer dúvida pode entrar em contato no privado, no WhatsApp. E bons estudos para vocês. Até mais!